Diz assim a palavra do Senhor, Atos 17, versículo 16, até o 34. Diz: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente, olha que palavra interessante, profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado pela bênção, ó Deus, de estarmos aqui. Obrigado pela bênção de poder ouvir a tua palavra. Obrigado pela bênção, ó Deus, de estarmos aqui com saúde, louvando a ti, buscando a ti, Senhor. Abençoa, Deus, esse momento, abençoa essa exposição da tua palavra, que possamos, ó Deus, aprender mais de ti essa noite, ó Deus. Fala conosco, tira qualquer distração, e é assim, ó Deus, que nós te oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês viram um texto? Paulo está em missão, ele estava pela Macedônia, né? A gente falou sobre isso há 2 sábados, quando Paulo, levado pelo Espírito Santo, ele chega à Macedônia, e ainda nessa viagem, passou pela Bereia, onde ele tem aquele momento com os bereanos, que tudo que ele falava, os bereanos questionavam e buscavam nas Escrituras, e ele achou isso muito legal. Mas aí agora a Bíblia relata o momento em que Paulo chega em Atenas. E provavelmente Paulo já tinha ouvido, com certeza Paulo já tinha ouvido falar de Atenas, por ser uma cidade conhecida desde a antiguidade, conhecida há muito tempo,
principalmente pelos seus filósofos e pelo conhecimento que ali existia. Então, ali, 450 anos antes, tinha vivido Sócrates, ali tinha vivido Platão, ali tinha vivido Aristóteles e toda a sua filosofia que influenciou até hoje, influenciou tantos filósofos. Paulo chega então nesse lugar e ele começa, enquanto cristão, enquanto homem temente a Deus, ele começa a ter uma experiência única. Não sei se você já vivenciou uma experiência de chegar em alguns lugares assim bem exóticos, bem diferentes assim, sabe? Tipo Patos, você chega e fala, meu Deus, vou morrer aqui, né? Mas alguns lugares já me impressionaram, alguns lugares já foram de me deixar, né, boquiaberto, assim, né? E fui em Juazeiro e conheci a devoção que existe naquele lugar por Padre Cícero. Alguém já foi lá? Alguém já viu? Já algumas pessoas, né? E é algo que lhe deixa bem estarrecido, né? Você vê uma estrada enorme, umas escadas, e eles subindo ajoelhados muitas vezes, e você olha para isso e você fica meio admirado com esse tipo de coisa, né? Ou então você já teve a experiência de ir para lugares muito belos, lugares que lhe chamou a atenção pela arquitetura ou por alguma coisa específica. Agora a questão é, o que nós, enquanto cristãos, qual seria o nosso comportamento diante disso? John Stott, falando sobre esse texto, ele separa 4 reações de Paulo. Ele separa sobre o que Paulo viu, o que Paulo sentiu, o que Paulo fez e o que Paulo disse, que foi mais ou menos isso que nós lemos agora. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, sobre a reação de Paulo a chegar numa cidade, numa Atenas, uma Atenas que você que assistiu Cavaleiros do Zodíaco, amém? Amém. Aconteceu lá, né? Aconteceu lá nas 12 casas. Paulo estava subindo na casa de Gêmeos, na verdade, para salvar Ariel. Ariel? Não. Atenas, oh meu Deus, fugiu. Eita, esse foi o pior erro, mostrou que nunca assistiu, né? Mas você que assistiu Cavaleiros do Zodíaco, já está muito vivenciado em Atenas, né? Falar de Cavaleiros do Zodíaco dá essa euforia, né? E você que já teve a experiência de conhecer profundamente Atenas assistindo Cavaleiros do Zodíaco, você sabe como é uma região com muitos deuses, né? E com uma idolatria muito grande em relação a tudo isso. Mas a gente precisa entender algumas coisas, né? Então a primeira coisa, o que é que Paulo viu? Fica com a sua Bíblia aberta. No primeiro versículo que nós lemos, no começo, ele diz que enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava o quê, gente? A cidade estava o quê? Cheia de ídolos. A expressão aqui em grego é kateidolos, enfim. Que a NVI traduz dessa forma, cheia de ídolos, mas é como se a cidade estivesse submersa em ídolos. Houve um filósofo que disse que em Atenas era mais fácil encontrar deuses do que homens. Existiam deuses para tudo, né? Daí vem toda essa mitologia grega. Então, quando Paulo chega nesse lugar, o que ele vê? Ele não vê apenas uma cidade com tanta beleza. Na verdade, gente, o interessante é isso. Paulo podia ter chegado em Atenas e ele podia ter se admirado com toda a arte, com toda a riqueza cultural que existe ali. Paulo podia ter feito turismo, Paulo podia ter pago um passeio, né, na Maria Fumaça de Atenas. Paulo podia ter feito qualquer coisa. Só que Paulo, o que ele enxerga principalmente é que a cidade está completamente submersa em ídolos e mais do que enxergar isso, o que é que Paulo sente? O que é que Paulo sentiu nesse momento? A Bíblia diz que Paulo ficou profundamente o quê? Profundamente indignado. A palavra aqui é paroxismo. A palavra aqui é como se ele tivesse tido um ataque de epilepsia. Esse é um termo até médico que Paulo usa, que Lucas usa para descrever a reação de Paulo. Paulo chega em Atenas, ele poderia estar prestando atenção em todas as belezas daquele lugar, ele poderia estar visitando as 12 casas de Cavaleiros do Zodíaco, ele poderia estar fazendo qualquer coisa, mas o que ele enxerga, gente, é a idolatria daquele lugar, e isso o deixa transtornado, indignado, angustiado, perplexo. O coração de Paulo ali, gente, Paulo podia estar naquele lugar fazendo turismo.
Paulo podia ter chegado naquele lugar simplesmente fazendo turismo, mas o que ele olha não é para as belezas culturais de Atenas. Ele começa a olhar para as pessoas, ele começa a olhar para a idolatria das pessoas, e ele começa a olhar como aquele lugar, em detrimento de ser tão belo, é um lugar que está completamente perdido do Senhor, está completamente distante do Senhor. Você já foi em Pipa? Já foi em Pipa? Pipa. Gente, Pipa é uma coisa linda. Pipa é uma coisa linda. Pipa é uma cidade linda. Quem fez Pipa nunca teve filho, porque é uma cidade horrível, é um lugar horrível para você levar criança. Mas eu fui e levei Bela. Foi horrível, porque não é uma cidade feita para quem tem criança, né? É uma cidade para quem é jovenzinho, não tem filho. Na verdade, normalmente lá eles fazem muitos filhos, mas não levam para lá de volta, porque não tem como, é horrível. Mas é uma cidade muito jovem, é uma cidade muito turística. Mas é um lugar muito bonito, muito belo. E eu, nesses dias, eu fui com um casal amigo, e a gente passou uns dias lá em Pipa. Eu tive toda essa dificuldade, porque não é um lugar para criança, porque é um lugar realmente para você que é jovem, né? Para você que é jovem. Eu fiquei olhando, rapaz, um povo bonito. Fiquei lembrando do meu tempo de 20 anos, como eu era bonito daquele jeito. Fiquei olhando, rapaz, eu e meu amor, né? A gente, olha, amor, a gente era desse jeito, amor, olha. Esse povo sem camisa, os shorts mostrando as cuecas. Eu falei, rapaz, coisa legal, rapaz, juventude aqui e tal. Gente, é uma cidade bonita, é um lugar bonito, ele tem uma rua muito bonita, com uma loja bonita. Sabe qual é o problema, gente? O problema é que quando eu fui em Pipa, a última coisa que eu consegui olhar foi para isso. A coisa que mais me angustiava naquele lugar, gente, era ver que era um lugar de jovens, um lugar tão maravilhoso, um lugar que podia ser um lugar de verdadeiras felicidades ou de verdadeira alegria, mas é um lugar fadado a muita droga, a muita prostituição, sabe? É uma juventude completamente perdida naquele lugar. E aquilo, gente, eu tive uma experiência, não como a de Paulo, com certeza, mas eu senti a angústia ali. Eu senti algumas angústias naquele lugar. Na verdade, nessa mesma viagem, eu peguei uma rua errada. Uma rua não, um beco, que só tem beco lá, né? Mas eu peguei um beco errado, e eu lembro que na hora que eu peguei esse beco errado, alguém fez assim, ó. E eu não entendi que era para mim, porque era uma coisa tão estranha assim, eu não sei, eu pensei que eu não estava na Rocinha, né? Eu estava em Pipa. Mas, gente, você sai de uma rua bela, você sai de uma rua maravilhosa, você sai de uma rua assim que só tem marca bonita, de jacaré, eu nunca nem entrei, mas é bonito ver. E eu entro na rua que o cara não queria deixar que eu entrasse, porque era uma rua de extrema, de absoluta e de absurda pobreza, gente. E se eu já estava indignado, porque eu vi vários e vários lugares nessa rua, já via pessoas se prostituindo e pessoas se drogando, eu começo a me deparar com a extrema pobreza daquele lugar, e eu começo a enxergar as feiuras de um lugar belo. Eu começo a enxergar um lugar que tem tanta riqueza, que tem tanto dinheiro, mas que tem tanta desigualdade social, a ponto das pessoas dizerem assim, olha, só olha para aquela rua ali da loja do Jacaré, mas não vem aqui não, aqui você não precisa vir, deixa que o pessoal fica sozinho aqui. O que eu estou querendo dizer para você é que eu não voltei muito feliz dessa viagem, porque eu fiquei pensando em tudo isso, eu fiquei pensando na quantidade de jovens que vão ali, se deparam com a beleza de Deus, se deparam com a grandiosidade de Deus, tem golfinho, gente, ali. Apesar de que eu tive o maior susto da minha vida, que eu achei que era um tubarão do meu lado. Eu só soube que era golfinho quando eu cheguei esbaforido na praia, achando que estava sem as pernas já, né? Mas você olha, gente, você nada do lado de golfinho, você vê um lugar belo, você vê um lugar com tanto restaurante chique, mas é tanto restaurante chique, gente, e tanta gente passando fome. É um lugar de tanta beleza de Deus, mas é um lugar de tanto pecado e de tanta prostituição. É um lugar que poderia nos proporcionar tanta alegria, mas na verdade só proporciona falsas alegrias através do pecado. O que eu estou dizendo para você, pelo amor de Deus, vá a Pipa, se divirta, eu já fui 3 vezes, é um lugar maravilhoso. Mas eu estou dizendo que se você tiver um coração e um olhar temente a Deus, você vai começar a chegar nos lugares e você vai começar a fazer o que Paulo fez aqui. Tinha muita beleza para eu enxergar, tinha muita história para eu perceber, mas a única coisa que eu conseguia ver era o pecado que estava na vida daquelas pessoas.
Eu não sou muito viajado não, né? Mas eu fui a Lisboa ano passado, quando eu fui para a África, e é interessante que a gente estava andando numa rua que eu esqueci o nome, e uma rua linda, gente. Sabe aqueles prédios históricos assim? Parecia a rua do Prado lá em Patos, sabe? Eram umas casas históricas assim, sabe? Mas essa foi a coisa mais linda que eu vi. Eu passei numa loja que tinha uma lagosta, gente, que até hoje eu penso nela. Só que era tanto euro lá que eu não ia voltar para cá se eu comprasse aquela lagosta. E eu estava com o pastor Zé Marcelo, né? E a gente lá num lugar lindo, gente. Acho que foi a rua mais bonita que eu vi na minha vida. Mais bonita que eu vi na minha vida. A gente dá 5 passos, um cara chega para o pastor Zé, aí faz... Eu nem sei a expressão que ele usou lá, acho que ele usou marihuana mesmo. Marihuana. Aí Zé, não. E eu nem percebi o que tinha acontecido, né? Aí deu mais 3 passos, Zé fez, rapaz, me ofereceram maconha ali agora. Rapaz, não acredito não, foi. Cheio de mesinha, famílias, crianças, um lugar lindo. A gente atravessa mais uma rua, outra pessoa chega em pastor Zé, faz marihuana. Eu fiquei achando sempre porque ninguém ofereceu para mim. É sério, eu fiquei, por que ninguém oferece para mim? Eu acho que é porque eu tenho essa cara de nerd, né? E Zé com aquela cara de surfista dele, né? Rapaz, ofereceram tanta droga pra gente não, pra ele. Eu fiz, Zé, descobrir teu passado, viu? Mas, gente, você está numa viagem linda, um lugar que você nunca viu na vida, mas a cada passo que você dá, as pessoas lhe oferecem droga. E aquilo gerou em nós, principalmente que a gente estava fazendo uma viagem missionária, né, de levar a cidade viva para a África, levar a cidade viva para Portugal. Aquilo foi gerando uma angústia na gente, que a beleza daquele lugar e a contemplação pela beleza daquele lugar foi dando lugar no nosso coração, na verdade, pela angústia do pecado daquelas pessoas. Principalmente num país como Portugal, que em 5 anos caiu 30% do número de evangélicos no país. Caiu 30% do número de cristãos evangélicos no país. Aí eu lhe pergunto, você está num lugar lindo, você está na viagem da sua vida, você está ali podendo viver a grande experiência da sua vida, uma grande viagem que vai lhe render grandes histórias, mas quando eu olho para aquela rua tão bela, o que mais me angustia, gente, ou quando eu penso em Pipa, o que mais me angustia é saber que existem tantas pessoas que estão diante de expressões de Deus tão maravilhosas, mas estão absurdamente distantes de Deus. Quando você vai para um lugar desse, o que é que você vê? Você se dispersa nas belezas ou você se angustia com as realidades? Paulo viu a idolatria, Paulo sentiu revolta, mas a reação de Paulo foi mais do que uma perspectiva negativa de angústia. Ele teve uma perspectiva positiva de tentar construir algo. Paulo ali, gente, ele começou a dialogar. Você sabe que Atenas é o lugar, o berço da filosofia, né? Se você quiser estudar, há quem diga, né? Se você quiser estudar direito, você vai para Roma. Se você quiser estudar religião, você vai para a Ásia, né? Mas se você quiser estudar filosofia, você vai para a Grécia, né? E ele está ali conversando com os epicureus e com os estoicos. Os epicureus, eles seguiam, né, uma escola filosófica que seguia um cara chamado Epicuro. E você vai ver muita coisa baseada na filosofia de Epicuro hoje ainda, né? Qualquer propaganda de TV, ela tem esse quê. Epicuro, ele falava muito sobre o prazer. Ele pensava que Deus, algum Deus, tinha construído o mundo, mas tinha saído do mundo e abandonado o mundo. Hoje na teologia há quem acredite nisso,
é chamado de teísmo aberto. Deus constrói o mundo, mas Deus se afasta do mundo e diz, fica aí e viva do jeito que você quiser, né? Então eu não sou ateu, porque eu acredito em Deus, mas eu acredito no teísmo aberto. Deus fez o mundo, mas se distanciou do mundo. É muito parecido com o que falava aqui Epicuro. Deus fez o mundo, logicamente não o Deus cristão, né? Mas um Deus fez o mundo, mas se afasta do mundo. E qual é o nosso sentido de vida? O nosso sentido de vida é buscar o prazer. E ele nem fala do prazer aqui no sentido carnal, né? No sentido de ir lá, vamos lá, prazer, vamos para o terreiro do forró em Patos. Não, ele está falando aqui, prazer é fuja do medo, fuja das paixões, carpe diem, aproveite o dia, entendeu? Teve muita influência do epicurismo. De outro lado, eu tinha os estoicos, né? Os estoicos, eles tinham uma visão de Deus e de universo mais panteísta. Sabe aquela coisa bonita? Deus está no sorriso da criança. Vocês já viram isso? Eu sempre digo, depende da criança, né? Porque tem criança, mas não é Deus não, é o cão que está ali, né? Mas sabe essa coisa? Deus está nas folhas que caem das árvores. Deus está no vento que sopra, né? Isso é bem estoico. Eles acreditavam sim numa intervenção maior, né? No mundo panteísta, né? Onde Deus está em todos os lugares. Paulo, então, ele começa a estar junto dessas pessoas, de um grupo de filósofos. Mas o que é interessante no pensamento de Paulo, Paulo que chega ali naquele lugar e que se angustia com aquele povo, ele começa a fazer algumas coisas. Se você for para o texto comigo, você vai perceber que o texto diz que Paulo estava, por isso, discutia na sinagoga. Olha só, ele discutia onde? Na sinagoga, com judeus e com gregos. O que é a sinagoga de hoje, gente? Seriam igrejas, né? Então, Paulo ia nas igrejas e discutia e conversava com as pessoas, bem como ele ia na praça principal. Olha só, ele ia na praça principal. O que seria a praça principal hoje? Seria o Manaíra Shopping, né? Seria Praça João Pessoa lá em Patos, né? Toda a cidade do Sertão tem uma Praça João Pessoa, que é a praça principal. Vai na Praça do Caju, né? Vamos lá na Praça do Caju discutir Jesus com o pessoal. Mas ele também diz que o levaram à reunião do Areópago. E aí o Areópago era um lugar aqui onde realmente existiam discussões filosóficas e se produzia conhecimento ali. Tinha uma perspectiva judicial ali também. Ele estava meio que sendo, eu não vou dizer processado, porque não era processado, mas ali existia uma função judicial também naquele lugar. O que eu quero lhe dizer é que Paulo, como um bom missionário, ele tinha uma certa versatilidade de discutir com as pessoas nas igrejas, de discutir com as pessoas a sua fé e de mostrar a sua fé nas praças públicas, mas também ele ia para o Areópago, o que hoje seria a Universidade Federal da Paraíba. Ele conseguia estar em todos os ambientes, trazendo a sua angústia pelo pecado daquele lugar, e ele conseguia passear por todos os ambientes, e em todos esses ambientes ele conseguia falar de Jesus. E em todos esses ambientes ele conseguia trazer a razão da sua fé. Isso é muito interessante, gente, porque a Bíblia fala que essas andadas de Paulo em todos os circuitos fez com que a cidade inteira questionasse o que é que esse homem está ensinando. O que é que Paulo está falando? O que é esse tal de Paulo? Ele está falando, quem é esse Cristo? E ele falava de Cristos e ele falava da ressurreição, que é a anastasia. As pessoas estavam achando que eram dois deuses, né? Ele estava falando de um Cristo e um Anastácio, que provavelmente eles namoravam. O que é interessante, gente, é que Paulo, ele, por conseguir passear em todos os ambientes, Paulo conseguia, então, pregar o Evangelho. O que eu estou querendo falar aqui é que olha que bênção Deus nos dá hoje aqui, por exemplo, nesse auditório, de pessoas aqui que fazem direito, de pessoas aqui que fazem medicina, de pessoas aqui que são empresários, jovens aqui que são empresários, jovens aqui que são engenheiros, mas principalmente jovens que estão nas áreas da comunicação, das mídias, né? Você provavelmente, Deus nos dá a oportunidade, gente, sei lá, você pode ser jornalista, você pode ser ator, atriz, você pode ser youtuber, melhor do que isso, né?
Você pode ser tanta coisa, gente. Tem tantos espaços que nós estamos. Você não precisa ser versátil ao ponto de saber discutir com filósofos, e saber discutir nas ruas, e saber discutir nas sinagogas, nas igrejas. Mas Deus te deu oportunidades de você estar em algum lugar. Você habita em algum ambiente. Qual é o seu ambiente? Qual é o seu ambiente fora da igreja que você habita? O pastor Sérgio fala no livro que a gente tem que fugir do paradigma do evangelicalismo, que evangeliza dizendo assim: venha e veja. Venha para o culto e você vai ver pastor Sérgio pregando, vai ser massa, viu? Nosso evangelismo é assim, né? Rapaz, tu já foi na igreja? Não. Tu quer ir para o culto da minha igreja? Vem, rapaz, vai ser legal. Aí o pessoal traz o povo para o culto e ainda fala comigo. E diz assim: pastor, eu trouxe um ateu, vai que é tua. Pastor, eu trouxe um cara aí, ó, do meu trabalho, pelo amor de Deus, ó, fala disso e me dá spoiler. Tu já imaginou? Me dá spoiler. Olha, o cabo está separado, ó, se liga, fala de família, fala de família. Eu disse, eu vim com o texto pronto, eu vim para o texto para falar para 500 pessoas. Agora, quem está com esse cara e com essa mulher o dia inteiro no trabalho é você. Eu toco no ombro do cabo e diz, fala tudo de família para ele. Vai ler Timothy Keller e fala sobre ateísmo com ele. Deus nos colocou em espaço, gente. Deus te deu a oportunidade de fazer mestrado. Você não tem noção de quantos mestres a gente tem na juventude. Você não tem noção de quantos doutores a gente tem nessa juventude. No último censo que a gente fez, tinha mais de 20 mestres. Pessoas que Deus deu a oportunidade de fazer um mestrado, de estar em um núcleo muito seleto da universidade, de conseguir muitas vezes estar em universidades públicas e privadas, ensinando para outras pessoas. Deus te colocou dentro do Areópago e disse assim, vai que é tua, meu filhinho. Fala de Jesus aí, de alguma forma, para tu ficar lá dentro da universidade. Eu fui professor de Direito na universidade, né? Professor de Direito Processual. Eu comecei a ensinar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a turma todinha saiu contra aborto, me tiraram e botaram para processo civil. Que acharam que ali realmente eu não tinha como fazer, né? Se eu dissesse assim, o prazo desse recurso é de 3 dias, assim como Jesus ressuscitou em 3 dias. Eu acho que era a única forma que eu ia ter como falar de Jesus para aquela turma, né? E eu lembro que quando eu percebi que realmente não iam me deixar, porque eu tinha passado num concurso para Direitos Humanos e Estatuto da Criança, ou seja, cosmovisão cristã nos direitos humanos, né? Mas não me deixaram, só fiquei 1 mês nessas turmas. Me botaram para processo civil 1, 2 e 3, né? E aí eu lembro que eu falei, rapaz, eu realmente não tenho mais cosmovisão cristã no processo, né? Olha que bênção, gente, esse prazo é de 15 dias. Deus seja louvado por isso, né? E eu lembro que eu fiz um compromisso com Deus. Eu fiz, Jesus, eu vou ser o melhor professor dessa turma. Eu vou estudar, coisa que eu nem estudava. Mas eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou ser o melhor professor para essa turma. Para que no último dia de aula, eu pregue para eles. E eu lembro que eu dei 6 meses de curso para as minhas 3 turmas. E, além do testemunho, eu não consegui falar de Jesus para eles, porque não tinha oportunidade, né? E no meu último dia de aula, não lembro porquê, minha aula foi cancelada e eu não pude falar de Jesus. Aí eu lembro que eu fiz um áudio de WhatsApp, falando de Jesus para eles, e mandei para o presidente da turma e disse, eu queria que você jogasse esse áudio no grupo da turma. E aí, gente, foi maravilhoso isso. E vocês não imaginam quantos testemunhos eu vi ali. E como eu posso sair dali e dizer, Deus, o Senhor não me deu um mestrado por acaso, e o Senhor não me permitiu passar num concurso para professor por acaso. Se o Senhor me colocou em lugares tão seletos, é porque o Senhor quer me usar nesse lugar. Porque se você chega num lugar, se você enxerga o pecado desse lugar, se você se angustia com o pecado desse lugar, mas você não faz nada em relação a isso, que evangelho a gente tem vivido, gente? A gente tem que fugir da ideia, então, do venha cá para o culto e tu vai ver meu pastor pregar, venha e veja, e a gente tem que seguir a linha do vai, pregue. Saia daqui e faça.
Deus te colocou em lugares muito específicos para você ficar calado. Onde foi que Deus te colocou? Em que lugares, em que espaços Deus te colocou? Se Ele te colocou nesses espaços, meu irmão, fala do Senhor. Eu estava agora com um cara que é dono de uma das maiores construtoras aqui da Paraíba. Toda sexta-feira ele faz um culto com as centenas de funcionários dele. Junta pedreiro, peão, junta todo mundo para todo mundo ir trabalhar. Peraí, Deus me deu uma empresa, Deus me deu a bênção de estar com tanta gente, de falar para tanta gente, junta tudinho, vão ouvir do Evangelho. Toda semana se converte pedreiro, toda semana se converte outros construtores, toda semana se converte gente nesse lugar. Deus não me deu algo tão maravilhoso para eu ficar cego diante dos pecados e das idolatrias desse lugar. É interessante quando a gente fala de idolatria, e a gente, quando fala de idolatria no Brasil, o povo pensa logo em imagem, mas é muito interessante a gente começar a perceber, a gente ter a sensibilidade de perceber outras idolatrias. Outras idolatrias, por exemplo, o dinheiro hoje é uma idolatria, sempre foi uma idolatria. Você quer ver o caos da idolatria? Como é? Black Friday. Gente, o que danado foi aquilo? Meu cunhado me ligando de meia-noite, dizendo, corre que tem fralda na Black Friday. Mandando foto do povo derrubando as portas. E como é que tá aí? Tá quanto? Rapaz, tá 10 centavos mais barato a fralda. 10 centavos. E o que é que tu tá fazendo de meia-noite aí? É 10 centavos, não vale uma mijada não. Eu passei a enfrentar um supermercado desses grandes supermercados, estava cheio de carro no estacionamento, num setor do estacionamento que nunca chega carro. Aí um amigo meu disse assim, rapaz, eu nem ia, mas eu vi tanto carro lá que eu vou. Para depois, no outro dia, ele dizer, rapaz, os carros da frente eram um lojão de carro. Mas eu tenho certeza que botaram o lojão de carro só para o povo ver o carro e vendo o carro, Satanás dizer assim, tu tá perdendo 10 centavos na fralda. Quando a gente enxerga essas coisas, as pessoas são tomadas por um desejo, gente, que com certeza não tem lógica isso é idolatria. O negócio era R$100, botou por 200, 50% de desconto, e o cara enlouquece com um negócio desse. Idolatria, gente, a idolatria do ter, a idolatria que eu preciso de mais uma roupa, que eu não tenho dinheiro para pagar. E eu preciso disso, que eu tenho que comprar isso. Idolatria, se a gente não olha para essas coisas e se a gente não se angustia com essas coisas, a gente nunca vai fazer nada diante dessas coisas. E Paulo, então, ele começa a falar sobre isso, e eu vou encerrar com isso. A gente já sabe o que ele viu, o que ele sentiu, nós vimos o que ele fez, e agora a gente precisa entender o que ele falou. E eu queria falar e encerrar com isso falando de pontes. Eu lembro quando eu fui seminarista, faz tempo, há 10 anos, a gente ia no sertão evangelizar e ensinavam coisas para a gente evangelizar. E o evangelismo que me ensinaram foi o evangelismo da ponte. Quem já viu o evangelismo da ponte? Ah, já viram? Pensei que eu ia estar sozinho nessa. Eu passei o dia tentando lembrar do evangelismo da ponte, mas ele dizia assim, olhe, você precisa chegar lá, num cara que você nunca viu, vestido todo de boizinho do jeito que você está. Você vai ter que chegar nesse cara e vai ter que falar da ponte. A ponte que vai me levar da terra para o céu, tá certo? A ponte é um acróstico. Gente, quer coisa mais brega do que acróstico? A ponte é o acróstico. P de pecado. Vamos subir a ponte? Vamos subir a ponte. Então, vamos falar do P. P de pecado. O primeiro P de pecado que eu falei, o cara era analfabeto. Para eu dizer, como é que se escreve ponte com P de... eu sou analfabeto. Ele disse, eu não sei ler. Aí eu, então vai para o inferno. Que eu só sei evangelizar com a ponte. Não sei evangelizar de outro jeito, não.
Tem a das pulseiras das cores, né? Azul da criação, preto do pecado, sei lá. Vai para o inferno se for daltônico agora. Uma igreja transformacional, que é o que a gente está estudando e a gente precisa ser, é uma igreja que sabe criar pontes com as pessoas. E ela não precisa ler para isso. Ela não precisa nem saber as cores para isso. Ela não precisa nem saber o que é a sua intenção nisso. Mas ela sempre é uma igreja que consegue construir pontes. Uma igreja que consegue construir pontes, então a igreja consegue chegar num presídio. Uma igreja que consegue construir pontes é uma igreja que consegue entrar nas universidades. Uma igreja que consegue construir pontes é aquela que consegue construir pontes com as prostitutas nas ruas. Mas nós, enquanto cristãos, a gente precisa saber construir pontes com as pessoas que estão ao nosso lado. Sem ser um crente chato, sem ser um crente insuportável, sem ser a pessoa mais insuportável do meu ambiente de trabalho. Tem gente que nasceu disposta a ser chata, né? Ela acorda dizendo assim, ela fala, Senhor, me faz chato. Não deixa ninguém gostar de mim, Jesus, em nome de Jesus. Tem gente que é assim, gente. E é interessante porque Paulo, ele incomoda, Paulo, ele gera toda essa auê dentro da cidade, mas apesar de Paulo ser muito duro com crentes, quando Paulo vai lidar aqui com pessoas não cristãs, o discurso dele, gente, é um discurso muito interessante, é um discurso com muitas pontes. O discurso de Paulo, ele diz assim, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Olha que coisa bonitinha de se dizer, gente. Paulo está ali, indignado com tamanha idolatria, indignado com tanta coisa errada, indignado com 300 deuses, com Shiryu, com Ceia, com os Cavaleiros do Zodíaco tudinho, com os Fênix. Aí ele se levanta para pregar para os caras, ele diz o quê? Atenienses, eu vejo como vocês são muito religiosos, que coisa bonitinha. Que tanta imagenzinha bonitinha, Jesus. Olha que coisa linda vocês são tão tementes a Deus, não é verdade? Coisa linda, viu, Jesus? Coisa linda. Paulo, gente, ele começa a criar uma ponte aqui relacional, ele começa a criar uma ponte meio que retórica, e é totalmente uma retórica. Paulo não concorda com isso, Paulo não concorda com a forma como eles expressam sua religião e sua vida com Deus, mas Paulo começa, de alguma forma, exaltando algo que ainda é louvável. Pelo menos eles estão buscando a Deus, inicialmente. Coisa linda, pai, como vocês são religiosos, né? Coisa interessante. Você já viu crente querendo pregar em Facebook? Vá para o inferno, otário. Eu vi dia desse um negócio desse. Já vi que você é esquerdoso, petista, nojento. Sabe quando a gente não consegue nem construir um relacionamento, a gente não sabe nem mais conversar com as pessoas, a gente meio que perdeu essas competências relacionais, né? As redes sociais estão nos emburrecendo socialmente, a gente não sabe mais conviver com as pessoas. Mas o que eu quero dizer é que a gente não consegue chegar e começar a construir um discurso. Eu lembro quando eu ia discutir com as feministas, elas até saíam às vezes com raiva de mim, mas saía com raiva mais pelo jeito que eu tratava. Eu lembro quando eu fiz mestrado em educação, tinha um cara que era psicólogo, e ele era homossexual. E, gente, a gente na sala eram umas coisas e tal, né? Eu discordando dos posicionamentos dele e tudo mais. Mas quando eu chegava na universidade, eu via esse cara, eu dava um abraço nele. Eu dizia, bom dia, cara, como é que você tá? Que roupa massa! E eu sabia que ele ia gostar desses elogios, né, da roupa. Ah, que roupa bonita, cara. Rapaz, comprasse uma dessa camisa. Tá tudo tranquilo com você? Como é que tá aí? Sua vida, seu trabalho? Aí ele ficava indignado porque eu estava falando com ele, gente. Era engraçado. Sabe quando alguém te odeia, mas tu trata ela tão legal que ela te odeia mais ainda? Ela te odeia porque não tem motivo de te odiar.
Sabe como é? E eu lembro que eu era muito intencional com eles, com a minha turma, né? Dizer assim, eu estou precisando saber a data de não sei o quê, não sei o quê. Aí eu aproveitava que eu ia na universidade, eu perguntava um negócio para ele. Eu dizia, não precise não, eu já fui, perguntei por você. Aproveitar o dia. Gente, aí ele ficava com mais raiva de mim. E isso, gente, eu discuti com as feministas, era muito engraçado. Aí eu começava assim, gente, nós precisamos iniciar dizendo uma coisa. Como o feminismo trouxe coisas boas para o nosso país. Discutindo aí a questão da violência contra a mulher, que é verdade, né? Verdade? Que trouxe aí discussões sobre a igualdade no ambiente de trabalho, isso é verdade. Isso foi bênção, isso foi coisa boa. Então, gente, o discurso da igualdade é necessário, o discurso da igualdade é uma coisa importante. Vocês estão de parabéns por esse trabalho, mas criei a ponte, acharam bonitinho, já disseram, que negócio é esse que esse pastor está concordando comigo? Aí vem a tapinha na cara agora, né? Evangélica. A primeira coisa, gente, é construir pontes relacionais, pontes retóricas, pontes de discurso. Pontes de discurso. Sabe? Vamos devagar, vamos conversar aqui, vamos tentar falar a mesma língua, vamos tentar conversar a mesma língua. Em outras palavras, gente, deixe de ser chato, deixe de ser arrogante. Não é porque você conhece a verdade que você precisa jogar isso na cara de todo mundo. Paulo começa com um discurso aqui até estranho, gente. Há quem diga que isso nem foi Paulo, pelo seu discurso duro em outras cartas, mas aqui era Paulo evangelizando. E quando a gente evangeliza, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que amar as pessoas. Aí ele diz, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Gente, olha a ponte que Paulo cria, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso é fantástico. Os atenienses, eles tinham tantos deuses e eles queriam tanto agradar a todos os deuses que eles tinham altares, isso era muito comum, que eles colocavam ao Deus desconhecido. Porque eles diziam, tem tanto Deus que talvez eu não esteja adorando ao Deus porque eu ainda não conheci. Então, para que ele não fique com raiva de mim, eu vou construir um altar aqui a esse Deus que eu ainda não conheço. Para que ele não fique com raiva de mim. Aí, às vezes, o cara tinha uma experiência, alguma coisa, aí aquele altar que era ao Deus desconhecido virava ao Deus Cavaleiro do Dragão. Entendeu? E aí ele criava ali. Mas Paulo encontrava esses lugares e dizia, olha, eu percebi, eu vi um altar que estava lá ao Deus desconhecido. Ele fez uma ponte, gente, até com a religião do cara. Ele fez uma ponte com a religião do cara. Que coisa mais profana para a gente isso? A gente olha para todas as religiões, você é o que? Budista? Vai para o inferno, Satanás do cão dos infernos. Eu sou espírita, sai daqui, xangozeiro. Sai. Eu sou católico, lá vem com a armaria da vida. A gente é assim, gente. Vocês sabem que a gente trouxe Rosa de Saron aqui, me chamaram de tudo no mundo. Nunca mais me chamaram para pregar em canto nenhum. Estou com medo de eu chegar e rezar uma Ave Maria. Não sabe criar uma ponte, não sabe construir pontes. Pontes até com o quê? Com a religião do cara. Está tudo errado. Está errado. É idólatra, me angustia. Mas antes de falar o que eu penso, eu construo pontes. Pontes não somente no discurso, pontes até mesmo com a sua religião. A sua religião fala do amor, a minha também fala de amor. Olha só, estamos quase igual. É quase a mesma coisa, só que é diferente, você vai ver já já. Entendeu? Mas vamos construindo pontes. Ele fez pontes, gente, com um Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Você não está dizendo que não conhecia? Pois vão conhecer agora. Vão conhecer agora que eu vou lhe dizer. Ora, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele falou o que ele tinha que dizer, mas ele foi com calma.
Ele disse, olha, o Deus que fez os céus e a terra, Ele não habita em santuários, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele está dizendo o quê? Ele já está falando de um Deus criador, Ele já está falando de um Deus soberano, Ele já está falando de um Deus que não se revela através de imagens de escultura. É esse Deus que vocês não conhecem. E mais, Ele não é servido por mãos de homens, ou seja, esses altares que vocês fazem para eles, esse Deus que vocês não conhecem, Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Epicureus, vocês não acham que Deus fez o mundo e deixou para lá? Entenda uma coisa, Deus fez o mundo e Ele não precisa ser servido pelo mundo, porque Ele serve ao mundo. Ele se entregou pelo mundo. Ele morreu e deu seu Filho pelo mundo. Ele dá todas as coisas, o fôlego, a vida e as demais coisas. Ele sustenta a nossa vida. Ele nos sustenta em suas mãos. Esse é o nosso Deus, gente. Mas o que é interessante aqui é que Paulo agora, perceba, Paulo começou a dizer exatamente o que nós cremos. Mas lá na frente ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Não foi um poeta seu, estoico, não disse isso uma vez? Pois pronto, ó, casou. Olha aí como a gente é quase igual, só que é diferente. Outra ponte, fez ponte com a filosofia, os caras não eram filósofos, fez ponte com filosofia. Também somos descendência dele. Isso era outro cara. Sabe para quem esse cara escreveu o poema? Também somos descendência dele. O cara que escreveu esse poema era estoico. Ele disse, Zeus, também somos descendência dele. Zeus. Aí Paulo diz, esquece Zeus. Também somos descendência dele. Peguei um poema seu que você fez para outro Deus, para Zeus, e usei agora para o Deus certo. Ele fez uma ponte, gente, com a literatura, ele fez ponte com a poesia, ele fez ponte até com a religião. O que eu quero que você entenda é que, rapaz, tu está ouvindo Legião Urbana? Aí o povo se escandaliza quando eu uso Legião Urbana. Pelo amor de Deus. Legião Urbana, eu quero falar de Deus ainda. Paulo usou um poema que falava de Zeus. Foi mais coisado que eu, Paulo, aqui. Ah, mas você falou de Cássia Eller. Eu fui Paulo que falou dos estoicos, tudo aí. E usou um negócio feito para Zeus e... Os judeus, gente, tem um salmo, o salmo ao Magnífico, ao Deus Magnífico. Era uma música pagã ao Deus Sol, o Magnífico. Os judeus, como é sol? Diabo de sol, mas é Deus aqui. Pega a mesma música, a gente canta para Deus. Todo evangelismo sábio, quer ser evangelista, a gente precisa entender os contextos e a gente precisa fazer pontes. Pontes. Eu falo sua língua, eu entendo seu contexto. Eu comunico e assim você entende. Eu assisti um vídeo essa semana de um cara que foi para um festival de rock muito doideira e foi evangelizar nesse lugar. Eu queria que soltasse aí para a gente encerrar. Good morning from heaven, good news from heaven, Jesus loves you. A minha intenção com esse vídeo é de chocar você. Quero te mostrar uma realidade que talvez você não conheça. Te mostrar que o mundo não é como você pensa. Que o mundo está perdido, isso nós sabemos. O que parece não sabermos é que esse mundo perdido precisa de salvação. Só que a impressão que eu tenho é que esse mundo não só precisa, mas está buscando uma salvação. My name is Philip and I'm one of the leaders of this evangelization here in the Woodstock Festival. I'm here because my story is really connected with that kind of festival. In '94 I was 17 and then I was kind of drug addict and I was run out from my home. I was crazy teenager who was in the punk rock festival, the biggest festival in the Eastern Europe in that time. Then someone gave me Bible and preached me gospel to that kind of festival and I was totally in miracle ways I get saved.
sem conhecer a Deus, estão perdidos, bêbados, deprimidos ao ponto de se cortarem, de não desejarem mais a vida. Estar perdido é não conhecer a Deus. Estar perdido é não fazê-lo conhecido. I don't like church. I'm so atheist. I love church, but I'm not quite sure if church loves me. Yeah, the Christian church. I think there's a not love. There's also always lies. Mentiras. O que conhecem são mentiras. Que Deus não existe é uma mentira. Uma igreja que não ama é uma igreja de mentira. Mas o que aconteceria se uníssemos duas verdades? Jesus e o amor que está no seu corpo, a igreja. A história fica muito mais interessante a partir daqui. I don't like religion. I think religion is a lie. But I believe in this man died on the cross. I believe he was a real man. Love is here. Love is here. Love for people, for anything. What you love it, just love it. Not for religion. You know that this man, he died because he loved people. He loved people. Religious people hated him and killed him. Yes. But he loved people. He loved people. He came to tell people that they are real, they are loved. Unfortunately, people made him a religion. But he came to tell people that God is not a religion. That God is real, God is love, and he cares about people. And he said that people are real, and there is hope for people. True. Mattia, we love you, man. Me too. Me too. Me too. Can we pray for you for love? For us, everything. Everyone. Can we pray love? This is love. Can I pray for you? Yeah, we're gonna do that. Realmente, Jesus não mentia quando disse que os campos estavam brancos. Talvez esse fosse o pior lugar que eu já fui, o lugar mais mundano possível, mas foi onde eu mais senti o amor de Deus e mais ouvi Ele falar. Não foi aos pecadores que Ele disse que viria? Não foi por eles que Ele morreu? É ali que o seu amor é derramado. A Cláudia acabou de nos parar, ela veio pra nos dar esse souvenir aqui. Ela falou assim, mas você acha mesmo que Deus me ama? Eu falei assim no final, a cruz não é pra mostrar que você é culpado, a cruz é pra mostrar que você tem valor pra Deus. A mina veio e me deu um abraço, cara. O que nos levou a não acreditar que o Evangelho tem poder para salvar uma geração? O que nos levou a decidir quem deve ser salvo, ao invés de anunciar que há salvação? Deixa eu te mostrar o que é que o Evangelho faz. I came from Brazil, stop and listen, come on! I have a special message for you, especially for my punk friends! Hey! Você tá vendo essa menina aí? Você lembra do Matias? I'm so atheist. Pois é, ela é namorada do Matias. Todo Nós mundo encontramos aqui de eles de novo, manhã. malucão. Punk rock Woodstock for Jesus! Yeah, come on, Holy Ghost! Encontramos eles à tarde e agora no meio da pregação eles apareceram também. Os dois diziam não acreditar na existência de Deus, mas Deus nunca deixou de acreditar nos dois. Woodstock people about love, hope and freedom because we are looking for death and we are tired. He was not normal. He was so strong that he overcome the death at the third day, and his name is Jesus. Yeah! Come on! And he loves you. Come on, Lula! He did this sacrifice for you because he wants you. Eu não sei explicar muito bem o que acontece quando o Evangelho é anunciado. O que me parece é que esse Deus está vivo e muito interessado na humanidade. No meio dos pecadores foi por onde ele andou e continua andando. Talvez eu não consiga te explicar, mas posso te mostrar o resultado. You're so loved. God loves you. God loves
loves you, my brother. Because you loved us first. That's why we love you back. Saying I love you. I love you guys. You guys are crazy. Algumas pessoas rejeitam o Evangelho não porque elas acham que o Evangelho é insignificante, mas é porque a gente não consegue ter uma cosmovisão que consiga mostrar como o Evangelho é importante para ela. Se você prestou atenção, as palavras que ele usava eram amor, liberdade, né? Deus ama você, porque ele ali estava num lugar onde as pessoas acham que entendem o que é amor. Estamos aqui pela paz e pelo amor, e pela liberdade de fazer o que quiser. Não, eu vou te mostrar um Deus que é amor, que é paz e que também nos dá liberdade. Mas não é essa que você está pensando que é. Mas antes disso, eu falo a sua língua, eu me visto como você, eu estou no mesmo lugar que você. Aqui dentro, gente, nós vamos alcançar nunca essa galera. E não adianta chamar esse cara para dizer, vem aqui e veja. A gente precisa adotar a filosofia de uma igreja transformacional. Vamos lá fora e façamos, falando a língua deles, nos comunicando com eles, vestindo a roupa deles e amando e falando do Senhor Jesus. Esse é o ano do evangelismo. E a gente vai alcançar essa cidade. A gente vai alcançar essa cidade para Jesus.